Esqueçam tudo o que vocês pensavam que sabiam sobre a família Brandão. Esqueçam a briga pela herança. Esqueçam a Pilar mandando na mansão como se fosse dona do mundo. Esqueçam a versão oficial da história do Tiago. Porque hoje, um envelope pequenininho, guardado dentro do bolso tremido da Silvana, acaba de destruir 2 décadas de mentira em um único segundo. Aquele homem que a gente sempre viu como pai do Tiago, aquele homem cujo sobrenome ele carrega desde que nasceu, aquele homem que a família inteira aceitou sem questionar, nunca foi o pai biológico do rapaz. O verdadeiro pai do Tiago, minha gente, é alguém que está no centro de todo o caos que a gente vem acompanhando há meses. Alguém que muda tudo na disputa da herança. Alguém cujo nome vocês vão descobrir daqui a poucos minutos e vão cair da cadeira, porque essa reviravolta é de fritar os miolos. E o mais impressionante, minha gente, é que quem descobre essa bomba primeiro não é o próprio Tiago, é a Pilar Brandão. A vilã maior dessa novela pega o laudo nas mãos antes de todo mundo. E o plano rasteiro, esquinho, criminoso que ela arma para enterrar essa verdade vai deixar vocês de queixo caído. Nas próximas cenas, a Silvana confessa tudo no meio de uma festa de gala. A Brigitte trai a própria mãe com uma gravação devastadora no celular. O Ademir chantageia os dois lados ao mesmo tempo. E no final, quem sai algemada para fora da mansão na frente da família inteira é ninguém menos que a Pilar em pessoa. Antes que vocês pisquem os olhos, já deixa aquele like caprichado aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque cada detalhe dessa reviravolta histórica você só vai encontrar aqui. Vem comigo que eu vou contar tudo, do começo ao fim, e vocês vão entender porque esse foi o dia que mudou a novela para sempre. Tudo começa quando a Silvana, aquela mulher que a gente vinha vendo cada vez mais nervosa, cada vez mais aflita, cada vez mais desesperada para impedir que o Tiago fizesse o tal exame de DNA, decide dar um passo que ninguém esperava. A Silvana, minha gente, no fundo do coração dela, ela já sabia da verdade há anos. Ela vivia com esse segredo pesando na consciência dela, desde antes do Tiago nascer. Mas ela precisava de confirmação. Ela precisava saber cientificamente, com laudo em mãos, se aquilo que ela suspeitava por dentro era mesmo o que ela imaginava. E foi aí que ela armou o plano mais silencioso, mais discreto, mais escondido da vida dela. A Silvana, num descuido do Tiago, pega uma amostra de cabelo do filho, do próprio pente que ele usa todos os dias, guarda dentro de um envelope pequenininho e leva escondida para um laboratório particular na outra ponta de São Paulo. Longe, muito longe, de onde qualquer conhecido da família Brandão pudesse vê-la entrando. Ela pagou tudo em dinheiro vivo. Ela usou um nome falso no cadastro. Ela não deixou rastro nenhum, porque no fundo ela já sabia que o resultado ia ser devastador. E foi exatamente isso que aconteceu, minha gente. Foi de cair o queixo. O laboratório fez o exame comparando a amostra do Tiago com uma amostra do falecido Belmiro, que a Silvana também levou escondida. E o resultado veio para confirmar tudo o que ela temia. Incompatibilidade genética total entre o Belmiro e o Tiago. 0% de vínculo biológico. Aquele homem que criou o Tiago como filho, aquele homem que deu o sobrenome dele ao menino, aquele homem que morreu achando que estava deixando um herdeiro para a família, nunca foi o pai biológico do Tiago. Meu Deus do céu! Vocês conseguem imaginar o tamanho dessa mentira? O tamanho dessa farsa que se arrastou por décadas? Mas o pior mesmo, ainda estava por vir. Porque o laboratório, num procedimento padrão de rastreamento genético, também comparou a amostra do Tiago com as amostras de referência dos outros irmãos Brandão, que já constavam no banco de dados por conta de um exame antigo que a família fez tempos atrás. E foi aí, minha gente, foi exatamente aí que a bomba explodiu de vez. O laudo mostrou um vínculo direto, um vínculo de paternidade entre o Tiago e o Arthur Brandão. Não era vínculo de tio, não era vínculo de primo, era vínculo de pai para filho. O Tiago é filho biológico do Arthur, minha gente. O único filho legítimo, o único herdeiro direto de toda a fortuna daquele homem que morreu empurrado da varanda. A Silvana, quando abriu aquele envelope na cozinha da casa dela, com as mãos tremendo, com o coração batendo tão forte que ela conseguia ouvir dentro dos ouvidos, ela leu aquele resultado 3, 4, 5 vezes, porque ela não conseguia acreditar no que estava escrito ali. Ela entrou em pânico total, minha gente. Um pânico daqueles que a gente vê em filme, com a mulher andando de um lado para o outro na cozinha, batendo com a mão na testa
murmurando coisas sem sentido, tentando entender como é que a vida dela tinha chegado naquele ponto. Ela pensou em queimar o laudo ali mesmo, na hora. Ela chegou a acender o fogo do fogão para jogar o papel no fogo, mas alguma coisa dentro dela impediu. Alguma coisa dizia que aquela verdade não podia mais ser escondida. E foi nesse exato momento, no pior momento possível, que o Tiago chegou em casa mais cedo do trabalho. O Tiago entrou pela porta da cozinha, viu a mãe agitada, viu o envelope em cima da mesa e desconfiou na hora que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. A Silvana tentou disfarçar, tentou esconder o envelope embaixo de um pano de prato, tentou mudar de assunto rapidinho. Mas o Tiago, minha gente, o Tiago já vinha desconfiando há semanas. O Tiago já tinha percebido as evasivas da mãe, as fugas dela do assunto, o nervosismo dela toda vez que alguém mencionava o nome do Arthur ou do Belmiro na frente dela. O Tiago pediu para Silvana sair da cozinha um instante. Disse que precisava tomar uma água, e assim que a mãe se afastou, ele avançou em cima daquele envelope como se fosse a última coisa que ele fosse fazer na vida. Ele abriu, ele leu, ele releu, e minha gente, ele caiu sentado na cadeira da cozinha, com o papel na mão, com os olhos vermelhos, com a boca aberta, sem conseguir dizer uma palavra sequer. O Tiago descobriu, ali, sozinho, naquela cozinha, que ele não era filho do Belmiro, que ele não era neto biológico dos avós que ele chamou de vô e vó a vida inteira, e principalmente que ele era filho do Arthur Brandão, o homem que a família toda estava disputando a herança. Foi quando a Silvana voltou para a cozinha, viu o filho segurando o laudo e o mundo dela desabou de vez. Ela caiu ali mesmo, de joelhos no chão da cozinha, chorando compulsivamente, tentando explicar, tentando pedir perdão, tentando fazer o Tiago entender. E foi assim, minha gente. Foi assim que a Silvana finalmente confessou a verdade, que ela carregava dentro do peito há mais de 20 anos. Foi a bomba estourando dentro daquela cozinha simples, longe dos holofotes, mas com um poder de destruição que ia mudar tudo na família Brandão. Segurem firme, porque agora vem a confissão completa da Silvana, e vocês vão entender direitinho como é que essa bagunça toda começou. A Silvana, ainda no chão da cozinha, com as mãos trêmulas, começou a contar tudo para Tiago desde o começo. E olha, minha gente, a história é daquelas que a gente precisa parar e respirar para conseguir absorver. Muitos anos atrás, quando a Silvana ainda era noiva do Belmiro, ela vivia uma vida sufocada dentro daquela família Brandão. O Belmiro era um homem bom, era um homem trabalhador, mas era um homem apagado, um homem sem brilho, um homem que não fazia o coração da Silvana bater mais forte de jeito nenhum. E foi nesse período de fragilidade emocional, que a Silvana começou a se aproximar do Arthur, o irmão mais velho, aquele que era o príncipe da família, aquele que tinha carisma, presença, dinheiro e ousadia. A Silvana confessou que teve um caso escondido com o Arthur poucas semanas antes do casamento com o Belmiro. Foi um caso rápido, foi um caso escondido, foi um caso do qual ninguém desconfiou, mas foi o suficiente para ela engravidar do cunhado poucos dias antes de subir no altar com o irmão do meio. Meu Deus do céu! Vocês conseguem imaginar o tamanho dessa confusão? A Silvana casou com o Belmiro já grávida do Arthur e passou todos esses anos vivendo com a mentira dentro de casa, criando o filho como se fosse do marido oficial, escondendo do próprio cunhado que ele tinha um filho biológico no mundo. Mas a Silvana revelou também outro detalhe que deixou o Tiago ainda mais atordoado. O Belmiro, o homem que criou o Tiago com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, o Belmiro sempre soube da verdade. O Belmiro descobriu o caso da Silvana com o Arthur logo depois do casamento, quando fez as contas da gravidez e percebeu que os prazos não batiam. Mas em vez de fazer escândalo, em vez de expor a mulher, em vez de destruir a família, o Belmiro tomou a decisão mais nobre da vida dele. Ele escolheu criar o Tiago como filho. Ele escolheu dar o próprio sobrenome para o menino. Ele escolheu proteger o segredo da Silvana para que a família não desmoronasse. O Belmiro, minha gente, aquele homem calado que a gente sempre viu de longe nas fotos antigas, aquele homem foi um santo. Ele morreu levando o segredo dele para o túmulo, sem nunca ter cobrado uma explicação da Silvana, sem nunca ter contado nem para o Arthur, nem para Ulisses, nem para Pilar, nem para ninguém. Ele criou o Tiago como se fosse sangue do sangue dele. E o Tiago cresceu, chamando de pai, um homem que sabia que não era o pai biológico, mas que se recusou a deixar de amá-lo como filho. Foi de cair o queixo, minha gente. Foi uma dessas histórias que a gente escuta,
e não sabe se chora de tristeza ou se chora de admiração. E o Arthur, minha gente? O Arthur nunca ficou sabendo. O Arthur passou a vida inteira achando que o Tiago era só sobrinho. Era só o filhinho do irmão do meio com a cunhada que ele um dia teve um caso rápido. O Arthur, mesmo tendo ficado tão próximo do Tiago nos últimos anos, mesmo tendo dado o cargo de inventariante para o Tiago em vida, mesmo tendo demonstrado uma afeição especial pelo rapaz, nunca desconfiou que estava sendo carinhoso com o próprio filho biológico. A Silvana escondeu do Arthur até o dia da morte dele. E agora, com o Arthur morto e enterrado, com a herança em disputa, essa verdade explodia bem no meio da casa e mudava as regras do jogo para sempre. A Silvana chorava sem parar, implorando o perdão do Tiago, dizendo que fez tudo aquilo para proteger o filho, dizendo que fez tudo aquilo por amor, dizendo que se pudesse voltar no tempo faria diferente. E o Tiago, meu povo, o Tiago ficou ali parado, olhando a mãe no chão, sem conseguir chorar, sem conseguir gritar, sem conseguir dizer absolutamente nada. Ele estava passando por um choque tão grande, uma revelação tão devastadora, que o corpo dele nem sabia mais como reagir. Ele guardou o laudo no bolso da camisa, olhou para a mãe uma última vez e saiu daquela casa sem falar uma única palavra. A Silvana ficou ali, no chão da cozinha, chorando sozinha, sabendo que tinha acabado de perder o filho que ela protegeu com uma mentira por mais de 20 anos. E o Tiago, minha gente, o Tiago saiu daquela casa da Silvana como um homem que tinha acabado de perder tudo o que ele achava que era. Ele saiu andando pelas ruas de São Paulo sem rumo, sem destino, sem nem saber para onde ele estava indo. Ele passou por praças que ele conhecia desde criança, ele passou por padarias onde ele ia com o Belmiro no fim de semana, ele passou por lugares que faziam parte da história dele, e cada esquina, cada calçada, cada semáforo era como uma facada no peito daquele rapaz. Porque a vida inteira do Tiago, minha gente, a vida inteira estava sendo reescrita em questão de minutos. Ele parou numa banca de jornal e comprou um cigarro, coisa que ele nunca tinha feito na vida, minha gente. O Tiago nunca fumou, mas naquele momento, com o laudo no bolso da camisa, com o coração aos frangalhos, com a cabeça girando como se ele tivesse tomado uma pancada, ele acendeu aquele cigarro na esquina e fumou tremendo, tossindo, engasgando, chorando ao mesmo tempo. Foi de partir o coração de quem estava assistindo, minha gente. Aquele rapaz forte, aquele rapaz durão, aquele rapaz irônico que a gente sempre viu, estava ali quebrado no meio da calçada, tentando entender quem ele era de verdade. O Tiago andou, até parar na frente da joalheria dos Brandão, aquela que estava fechada por causa do horário. Ele encostou o rosto no vidro da vitrine, olhou para dentro daquele espaço iluminado, olhou para as peças brilhantes expostas nos manequins de veludo e sentiu pela primeira vez na vida uma conexão diferente com aquele lugar. Aquela joalheria, minha gente. Aquela joalheria era do Arthur, do pai dele. Não era do tio. Era do pai biológico. E o Tiago, ali de fora, com os olhos vermelhos, com a mão espalmada no vidro, sentiu que a alma do Arthur estava conversando com ele através daquela vitrine. Ele sussurrou. Minha gente, ele sussurrou uma frase que só ele ouviu, mas que ficou marcada para sempre naquele instante. Por que você não me contou, pai? Por que ninguém me contou? E naquele exato momento, uma decisão brotou dentro do peito do Tiago. Ele iria descobrir toda a verdade. Ele iria fazer justiça. Ele iria assumir o lugar que era dele por direito. Custe o que custar. Mas se vocês acham que a bomba parou aí, se acalmem que ela apenas começou a explodir. Porque enquanto o Tiago saía daquela casa com o laudo no bolso, sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer da vida, uma outra pessoa já vinha farejando essa história há dias. E essa pessoa, minha gente, é ninguém menos que a Pilar Brandão, a vilã maior dessa novela. A mulher que passou a novela inteira tentando roubar a herança do próprio irmão morto. Segurem firme, porque agora vem o momento em que a Pilar descobre tudo e coloca em prática o plano mais rasteiro, mais cruel, mais mesquinho de todos os planos que ela já armou até hoje. A Pilar, minha gente, aquela mulher, ela tem um faro para fofoca que é impressionante. Ela já vinha desconfiando das evasivas da Silvana em relação ao exame de DNA. Ela já vinha percebendo que a cunhada estava mais nervosa do que o normal. E ela decidiu investigar por conta própria. A Pilar contratou um capanga, daqueles capangas que ela já usou várias vezes, e mandou o homem seguir a Silvana durante toda a semana.
Foi assim que a Pilar descobriu que a Silvana tinha ido escondida naquele laboratório do outro lado da cidade. O capanga, minha gente, aquele homem sem escrúpulos, ele conseguiu subornar um funcionário do laboratório e comprou uma cópia do laudo. Cópia essa que o funcionário conseguiu tirar antes mesmo do resultado chegar oficialmente às mãos do laboratório principal. E foi assim, minha gente, foi assim que a Pilar, na mesma tarde em que a Silvana descobriu a verdade, também descobriu tudo. A Pilar, sozinha no quarto da mansão do Arthur, aquele mesmo quarto que era do Arthur, aquele mesmo quarto que ela invadiu depois da morte do irmão, sentou na beira da cama, abriu o envelope, leu o resultado e a reação dela foi completamente diferente da reação da Silvana. A Pilar não chorou, minha gente. A Pilar não se desesperou. A Pilar sorriu. Um sorriso doentio, um sorriso perverso, um sorriso daqueles que a gente nunca esquece. Porque a Pilar, ao ler aquele laudo, entendeu na hora o tamanho da oportunidade e o tamanho da ameaça que aquele papel representava para ela. Se aquele laudo caísse nas mãos erradas, se aquele laudo virasse público, o Tiago seria automaticamente reconhecido como herdeiro absoluto de todos os bens do Arthur. A herança, o patrimônio, a joalheria, a mansão, tudo iria para as mãos do Tiago. E a Pilar ficaria com absolutamente nada. Ela ficaria de fora da sucessão, ela perderia todo o plano que ela vinha armando há meses, ela ficaria para chuchu. E aí, a Pilar tomou a decisão mais rasteira que ela já tomou na vida. Ela decidiu enterrar aquela prova. Ela decidiu destruir o laudo original. Ela decidiu comprar o laboratório inteiro se fosse preciso. Ela decidiu pressionar a Silvana até o último fio de cabelo para que a verdade nunca, jamais, em hipótese alguma, viesse à tona. A Pilar chamou o capanga na mesma hora, marcou uma reunião no jardim da mansão e passou para ele as instruções mais assustadoras que ela já deu na vida dela. Vocês vão ver. A Pilar mandou o capanga voltar no laboratório e pressionar o funcionário que já tinha sido subornado. A ordem era clara. Ou o funcionário destruía o laudo original do sistema, apagava tudo, criava um laudo falso dizendo que o Tiago era filho biológico do Belmiro, ou a família dele ia sofrer as consequências. O capanga aceitou o serviço na hora, foi correndo para o laboratório e começou a apertar o funcionário até ele concordar em falsificar tudo. Mas o que a Pilar não sabia, minha gente, é que ela não é a única pessoa daquela casa que vinha farejando o que estava acontecendo. Prestem atenção, porque tem mais gente entrando nessa história. Enquanto a Pilar fazia suas maldades no jardim, o Ademir, aquele advogado corrupto, aquele pai do Pedro, aquele homem sujo do escritório dos Brandão, também vinha investigando por conta própria. O Ademir, minha gente, ele tinha percebido o comportamento estranho da Silvana nas últimas semanas, e como bom advogado que farejava dinheiro de longe, ele resolveu meter o nariz na história. O Ademir tem contatos em todos os laboratórios de São Paulo. Contatos antigos, contatos daqueles que ele usava para armar as sujeiras dele nos processos judiciais que ele conduzia. E foi assim, minha gente, que o Ademir descobriu que existia um laudo de DNA envolvendo o Tiago rodando pelos laboratórios. O Ademir não conseguiu o laudo em mãos como a Pilar conseguiu, mas ele conseguiu informações suficientes para entender que alguma coisa muito séria estava acontecendo. E aí, o Ademir fez o que ele sempre faz. Ele partiu para a chantagem. Ele foi direto atrás da Silvana, marcou um encontro no escritório dele. E quando a Silvana chegou, ela viu que aquele homem já sabia de tudo. O Ademir sentou na frente dela, cruzou as pernas com aquele ar de superioridade insuportável e começou a expor os fatos um por um, como se estivesse fazendo um interrogatório. Ele disse que sabia da traição da Silvana com o Arthur, que sabia da paternidade escondida do Tiago, e que sabia do laudo que estava rodando pelos laboratórios da cidade. A Silvana, minha gente, ficou pálida. Ela tentou negar tudo no começo. Tentou dizer que o Ademir estava confundindo as coisas. Tentou desviar o assunto. Mas o Ademir foi mostrando os documentos que ele já tinha em mãos. Foi mostrando os depoimentos de pessoas antigas que trabalharam na família Brandão anos atrás. Foi mostrando que ele tinha munição suficiente para destruir a vida dela e do Tiago. Foi quando a Silvana desabou de vez. Ela caiu em prantos no meio do escritório, implorando para que o Ademir não expusesse a verdade, implorando para que ele protegesse o Tiago daquele escândalo horroroso. E foi exatamente essa vulnerabilidade da Silvana que o Ademir usou para fechar o negócio mais sujo da vida dele. O Ademir propôs para a Silvana o seguinte: ele garantiria o silêncio dele, ele protegeria o interesse do Tiago no inventário do Arthur, ele até ajudaria a preservar a herança nas mãos do rapaz.
Mas, em troca, a Silvana teria que se calar diante da Pilar. Teria que aceitar todas as ordens do Ademir. Teria que fazer tudo o que ele mandasse dali para frente. A Silvana, sem saída, sem alternativa, aceitou o pacto. Ela vendeu a alma para o diabo em pessoa, minha gente. Mas naquele momento era a única coisa que ela conseguia fazer para tentar proteger o filho. Mas olha só a esperteza do Ademir, minha gente. Enquanto ele fechava esse pacto com a Silvana, ele também estava jogando um segundo jogo em paralelo. Porque o Ademir sabia que se ele conseguisse a informação certa do laudo original, ele poderia usar essa informação para chantagear a Pilar também. A Pilar era cliente dele, mas a Pilar também era a rival direta do Tiago na disputa da herança. E o Ademir, aquele rato, aquele oportunista, aquele homem sem caráter, estava planejando cobrar dos dois lados ao mesmo tempo. Ele iria receber da Silvana para proteger o segredo e iria receber da Pilar para manipular o segredo. Uma jogada dupla, minha gente, uma jogada de mestre do crime. Se preparem, porque a próxima virada é ainda mais surpreendente. E foi quando ninguém esperava, quando ninguém sequer imaginava, que uma personagem que a gente vinha vendo como coadjuvante decide entrar em cena e mudar completamente o rumo dessa história. A Brigitte, minha gente, a filha da Pilar, aquela moça que sempre viveu à sombra da mãe, aquela moça que a gente sempre viu com problemas, com traumas, com essa relação complicada com a genitora. A Brigitte, muito antes da bomba do DNA estourar, ela já vinha desconfiando dos comportamentos da própria mãe. Ela já vinha percebendo que a Pilar era uma mulher capaz das piores coisas. E ela vinha registrando tudo em silêncio. Naquela mesma tarde em que a Pilar chamou o capanga no jardim da mansão para passar as ordens sobre o laudo, a Brigitte estava dentro da casa, escondida atrás de uma cortina da varanda, observando cada movimento da mãe. A Brigitte, minha gente, é uma moça esperta. Ela pode até parecer confusa às vezes, mas ela tem uma inteligência aguçada quando o assunto é a mãe dela. E ela, com o celular na mão, gravou tudo. Cada palavra da Pilar, cada instrução criminosa, cada plano rasteiro para falsificar o laudo foi gravado em áudio nítido pelo aparelho da Brigitte. Quando a Pilar terminou a conversa com o capanga e voltou para dentro da mansão, a Brigitte se escondeu atrás de uma coluna do jardim e ficou esperando a mãe se afastar. Assim que a costa ficou livre, a Brigitte pegou o celular, ouviu o áudio de novo para confirmar que a gravação tinha ficado clara e naquele momento, minha gente, ela tomou a decisão mais importante da vida dela. Ela decidiu trair a própria mãe. Ela decidiu se aliar do lado da Adriana e do Tiago. Ela decidiu jogar contra a Pilar com todas as armas que ela tinha nas mãos. A Brigitte, sozinha no quarto dela, ligou para a Adriana, marcou um encontro num café afastado do centro da cidade e chegou lá com aquele áudio pronto para ser entregue. Quando a Adriana atendeu o telefone e viu quem era do outro lado da linha, ela estranhou, porque a Brigitte nunca tinha procurado ela para nada. Mas a Adriana, com aquela sagacidade que ela desenvolveu depois de tudo que passou na cadeia, entendeu na hora que aquela ligação era importante e correu para encontrar a moça. Quando as duas se sentaram naquela mesa do café, a Brigitte encarou a Adriana nos olhos e falou uma frase que deixou a nossa protagonista de queixo caído. "Adriana, eu tenho uma gravação que pode acabar com a minha mãe para sempre." A Brigitte disse essas palavras com uma naturalidade tão assustadora que a Adriana sentiu um arrepio na espinha. A moça então tirou o celular, colocou o áudio para tocar e a Adriana ouviu. Minha gente, ela ouviu com os próprios ouvidos a Pilar dando ordens ao capanga, mandando falsificar o laudo, mandando pressionar o laboratório, mandando destruir provas. Foi de cair o queixo. A Adriana ficou tão emocionada, tão surpresa, tão grata por aquela virada de jogo, que ela abraçou a Brigitte ali mesmo no café. E as duas ficaram um bom tempo em silêncio, entendendo o peso do que estava acontecendo. A Brigitte, com lágrimas nos olhos, explicou para Adriana que sempre desconfiou da obsessão doentia da mãe pelo dinheiro da família, pela herança do Arthur, pelo controle do Tiago. Ela contou para Adriana que cresceu vendo a Pilar manipular todo mundo ao redor. Cresceu vendo a mãe humilhar os funcionários. Cresceu vendo a mãe armar contra a família toda. E chegou um momento em que ela não aguentou mais fingir que aquilo era normal. A Brigitte disse para Adriana que ela queria justiça, que ela queria ver o Tiago receber o que era dele por direito e que ela estava disposta a testemunhar contra a própria mãe em qualquer tribunal do mundo. A Adriana, minha gente, olhou para aquela moça e viu ali a peça que faltava no quebra-cabeça da vingança dela. Porque a Adriana, desde que saiu da cadeia,
vinha jurando fazer justiça contra cada uma das pessoas que a jogaram para dentro daquele presídio. E agora, com aquele áudio na mão, com a Brigitte do lado dela, com o Tiago prestes a descobrir toda a verdade sobre o pai biológico, a Adriana tinha finalmente todas as ferramentas para desmontar o império da Pilar Brandão de uma vez por todas. Segurem firme, porque agora a Adriana entra em ação. E vocês vão ver como é que ela usa essa bomba para transformar o próximo evento social da família num verdadeiro julgamento público. A Adriana, com a gravação da Brigitte no celular, correu direto para falar com o Pedro e com o Kleber. Vocês precisam entender uma coisa, minha gente. A Adriana não tinha mais relação com o Pedro depois do casamento dele com a Bruna. Mas ela sabia que, naquela situação, o Pedro era o único advogado em quem ela podia confiar de verdade. O Pedro, quando a Adriana chegou no escritório dele com a gravação nas mãos, quase caiu da cadeira quando ouviu o áudio da Pilar dando as ordens criminosas. Ele passou a mão no rosto, se levantou, andou de um lado para o outro na sala e disse para a Adriana que aquela prova era o suficiente para prender a Pilar em flagrante e para reabrir tudo o que aconteceu com a Adriana no julgamento. Mas a Adriana, minha gente, ela não queria só uma prisão silenciosa. A Adriana queria um espetáculo. Ela queria que a Pilar caísse na frente da família inteira. Ela queria que aquela mulher fosse humilhada publicamente do jeito que ela humilhou a Adriana lá atrás. E foi aí que a Adriana teve a ideia mais brilhante da estratégia dela. Ela iria expor a Pilar exatamente no maior evento social que os Brandão iam ter naquela semana, que era a festa de aniversário do Ademir, aquela festa gigantesca, com cobertura da imprensa, com todos os amigos poderosos da família, com todos os empresários e figuras públicas de São Paulo presentes. A Adriana montou o plano nos mínimos detalhes com o Pedro, com o Kleber, com a Brigitte e, principalmente, com a Silvana. Sim, minha gente, a Silvana também entrou no time da Adriana, porque quando a Adriana procurou a Silvana em segredo, mostrou para ela a gravação da Pilar e explicou que a Pilar estava querendo destruir o direito do Tiago à herança, a Silvana finalmente entendeu de que lado ela precisava ficar. A Silvana chorou, pediu perdão pela Adriana ter sido presa injustamente e prometeu que iria testemunhar contra a Pilar diante de toda a família na festa do Ademir. Foi um dos momentos mais emocionantes que a gente já viu nessa novela, minha gente. A Adriana também preparou o Tiago para o momento da revelação. Ela procurou o rapaz num café afastado, sentou na frente dele e explicou tudo com muita calma. Contou para ele que a Pilar sabia da verdade sobre a paternidade dele, que a Pilar estava querendo destruir o laudo original para roubar a herança que era dele por direito e que a Silvana estava disposta a confessar tudo publicamente. O Tiago, minha gente, aquele rapaz que a gente sempre viu tão duro, tão irônico, tão fechado, quebrou naquele café. Ele chorou pela primeira vez na vida como um filho que descobre o pai muitos anos depois. Ele agradeceu a Adriana. Ele abraçou ela como quem abraça uma irmã. E ele prometeu que estaria pronto para o momento da verdade. Enquanto tudo isso acontecia na surdina, a Pilar continuava com os planos criminosos dela, sem imaginar que estava caminhando para a própria destruição. Ela continuava dando ordens ao capanga, ela continuava pressionando o laboratório para falsificar o laudo, ela continuava se comportando como a rainha do mundo dentro da mansão do Arthur. Foi quando o Tiago, seguindo o plano da Adriana, decidiu fazer uma jogada estratégica para desestabilizar ainda mais a vilã antes do golpe final. O Tiago, minha gente, decidiu invadir a casa que era do Arthur e onde a Pilar agora vivia como se fosse a dona. O Tiago, na tarde do dia da festa do Ademir, com o laudo original bem guardado dentro do paletó, chegou na casa do Arthur sem avisar ninguém. Ele passou pela portaria com aquela confiança de quem está reivindicando o que é dele por direito. Subiu as escadas do prédio e bateu na porta do apartamento onde a Pilar estava se preparando para a festa da noite. Quando a Pilar abriu a porta e viu o Tiago ali, na frente dela, com aquele olhar duro, com aquela postura firme, ela sentiu na hora que alguma coisa muito séria estava para acontecer. O Tiago entrou naquela sala sem pedir licença, andou até o centro do apartamento, olhou em volta para aquele espaço que tinha sido do pai biológico dele e falou com uma voz tão firme, tão controlada, tão poderosa, que a Pilar sentiu um frio na barriga. "Você sabia, tia? Você sabia da verdade desde o dia em que aquele laudo saiu do laboratório. Você mandou destruir a prova de que eu sou filho do seu irmão. Você tentou roubar de mim aquilo que era meu por direito." A Pilar, minha gente, empalideceu. Ela tentou disfarçar. Ela tentou dizer que não sabia do que ele estava falando, mas o Tiago não deu chance.
O Tiago tirou o laudo original do bolso do paletó, levantou o papel na frente da Pilar e disse: Eu tenho a prova aqui, tia. Eu tenho o laudo original que você mandou falsificar. E hoje mesmo, na festa do seu amigo Ademir, o mundo inteiro vai saber quem eu sou de verdade. A Pilar, minha gente, aquela vilã cruel, aquela mulher que passou a novela inteira debochando dos outros, se transformou em pó ali na frente do Tiago. Ela caiu sentada no sofá, com as mãos tremendo, com a voz sumindo, com o rosto branco, como se ela tivesse acabado de ver um fantasma. Ela tentou manipular o Tiago, minha gente. Ela usou todas as armas de manipulação que ela conhecia. Ela chorou, disse que fez tudo pelo bem da família, disse que estava tentando proteger o nome dos Brandão, disse que se a verdade viesse à tona, a família toda ia sofrer. Ela chegou a chamar o Tiago de filho. Ela chegou a dizer que sempre o amou como se fosse dela. Mas o Tiago, minha gente, o Tiago não caiu em nenhuma dessas armadilhas. Ele olhou para Pilar com aquele desprezo profundo, guardou o laudo de volta no bolso e disse: Guarda as suas lágrimas para o tribunal, tia. Elas vão te fazer falta lá. E saiu do apartamento sem olhar para trás, uma única vez. A Pilar ficou ali, sozinha, naquele apartamento que era do irmão morto, entendendo finalmente que ela tinha perdido o controle da situação. Ela pegou o telefone tentando ligar para o Capanga, tentando ligar para o Ademir, tentando ligar para qualquer pessoa que pudesse ajudá-la. Mas ninguém atendia. Ninguém. Todos os aliados dela tinham sumido. Todos os telefones caíam na caixa postal. Foi ali, minha gente. Foi exatamente ali que a Pilar entendeu o tamanho do desespero em que ela tinha se metido. A Pilar, minha gente, começou a perambular por aquele apartamento que era do Arthur como uma alma penada. Ela andava de um quarto para o outro. Ela abria as gavetas do irmão morto sem motivo nenhum. Ela pegava as coisas do Arthur na mão e ficava olhando para elas como se aqueles objetos pudessem dar alguma resposta para o desespero que tomava conta dela. Foi de dar arrepio, minha gente. Foi cena de novela clássica. Foi cena que a gente vai lembrar por muito tempo. Ela parou na frente do porta-retrato antigo da mesa de cabeceira do Arthur, aquele porta-retrato com a foto dos 3 irmãos ainda jovens, e começou a falar sozinha, gritando com a foto como se o irmão morto tivesse ali ouvindo. Por que você não me contou, Arthur? Por que você escondeu de mim que tinha um filho? Se eu soubesse, se eu tivesse sabido antes, nada disso estaria acontecendo agora. A Pilar chorava, mas não era um choro de arrependimento, minha gente. Era um choro de raiva, era um choro de fúria, era um choro de quem estava perdendo o tesouro que ela achava que já era dela. Ela pegou uma taça de cristal do bar do Arthur, encheu de uísque puro e virou de uma vez só, sem colocar gelo, sem colocar nada. Depois pegou outra taça e mais outra e mais outra. A Pilar, minha gente, começou a beber sozinha naquele apartamento vazio, tentando afogar o desespero que crescia dentro dela. Ela chegou a jogar uma taça contra a parede, quebrando tudo em 1000 pedaços, gritando palavras que a gente nem consegue reproduzir aqui. Mas a cena era terrível. Era o retrato do fim de uma vilã que passou a novela toda achando que era intocável. Foi quando o celular dela vibrou pela 3ª vez seguida. E dessa vez, ela atendeu, achando que era o Capanga. Mas do outro lado da linha, minha gente, estava a Brigitte, a filha dela, dizendo com uma voz gelada: Mãe, se prepara para a festa do Ademir hoje à noite. Você vai querer estar lá. E desligou. A Pilar ficou olhando para o celular, com a taça na mão, sentindo pela primeira vez na vida um medo real. Um medo daqueles que travam o peito. Segurem firme, porque agora vem o momento em que a bomba explode, diante de toda a família, na festa do Ademir. A festa do Ademir, minha gente, estava linda. Era um evento pomposo, num salão nobre, com decoração dourada, com champanhe caro, com todos os figurões da alta sociedade paulistana presentes. O Ademir estava lá no meio, todo pomposo, todo vaidoso, recebendo os convidados como se fosse um rei numa festa de gala. A Bruna e a Carmita chegaram sem o Pedro, porque o Pedro tinha inventado que não iria para a festa. Mas, na verdade, ele estava do lado de fora, esperando o momento certo para entrar. Todos os Brandão estavam lá, minha gente. O Ulisses, a Fábia, a Silvana, o Tiago, a Pilar, os funcionários da casa, a Rosa, o Edivaldo, todo mundo. A Adriana chegou naquela festa como uma verdadeira rainha. Ela usou um vestido preto imponente. Ela colocou aquela pulseira que o Arthur tinha dado para ela no braço. Ela entrou naquele salão de cabeça erguida, com um andar firme,
com um olhar de quem estava chegando para cobrar cada centavo de sofrimento que passou. Quando a Pilar viu a Adriana entrando no salão, quando ela viu a Silvana entrando logo atrás com o Tiago do lado, quando ela viu o Pedro aparecer nas costas dos dois, ela entendeu na hora que ela tinha caído numa armadilha. A Pilar tentou sair discretamente pelo corredor lateral, mas o Kleber já estava lá com 2 seguranças bloqueando a saída. A Silvana, minha gente, subiu no palco onde o Ademir ia fazer o discurso de aniversário dele. Ela pegou o microfone das mãos do próprio Ademir, que ficou tão surpreso que nem reagiu, e começou a falar com uma voz firme, com uma voz decidida, com uma voz de quem estava disposta a limpar a consciência dela naquele momento. Ela pediu a atenção de todos os convidados e começou a confissão que ia mudar a família Brandão para sempre. Ela contou tudo, minha gente. Contou o caso escondido com o Arthur antes do casamento com o Belmiro. Contou a gravidez. Contou o silêncio de mais de 20 anos. E, finalmente, com uma força que ninguém sabia que ela tinha, ela olhou para o Tiago, apontou para ele diante de todos e disse: "O Arthur Brandão é o pai biológico do meu filho, Tiago." Meu Deus do céu, minha gente! Vocês precisavam ver a reação daquele salão. Foi um silêncio absoluto que durou 10, 15, 20 segundos. Ninguém conseguia respirar. O Ulisses, com o copo de champanhe na mão, deixou o copo cair no chão. A Fábia levou a mão na boca. O Ademir, aquele advogado que se achava dono do mundo, ficou branco como cera. E a Pilar, minha gente, a Pilar tentou correr para dentro do salão, gritando que aquilo era mentira, gritando que a Silvana tinha enlouquecido, gritando que ninguém podia acreditar naquela confissão. Mas quem impediu a Pilar de continuar gritando, quem segurou a vilã pelos braços diante de todos, foram ninguém menos que a própria filha dela, a Brigitte e o Pedro. Foi de cair o queixo, minha gente. A Brigitte segurou a mãe com força e disse para ela: "Chega, mãe! Chega de mentir! Chega de manipular! A verdade acabou de sair." A Pilar tentou se debater, tentou empurrar a filha, tentou gritar, mas foi impedida pelos seguranças que o Kleber tinha posicionado estrategicamente. Aquele foi um dos momentos mais poderosos que a gente já viu nessa novela, minha gente. E foi nesse momento, com toda a atenção da festa voltada para o caos que se instalou, que a Adriana subiu no palco também. Ela pegou o microfone das mãos da Silvana, olhou para a multidão de convidados chocados e falou com uma voz calma, controlada, mas firmíssima. Ela anunciou que na manhã seguinte, o Ademir iria apresentar o laudo original de DNA ao juiz do inventário e que o Tiago seria oficialmente reconhecido como filho legítimo e único herdeiro direto do Arthur Brandão. Ela também anunciou, minha gente, e aqui é que a coisa fica boa de verdade, que uma investigação estava sendo aberta contra a Pilar pelos crimes que ela cometeu ao longo dos meses. Segurem firme, porque agora vem o desfecho épico dessa história. Na manhã seguinte à festa, minha gente, o Ademir, sem alternativa, sem escapatória, tendo sido pego com as calças na mão diante da elite paulistana inteira, cumpriu o combinado. Ele foi ao fórum, ele apresentou o laudo original ao juiz do inventário, ele confirmou a autenticidade do exame e o juiz, diante de tantas provas, diante do depoimento oficial da Silvana, diante da confissão em áudio da própria Pilar sobre a tentativa de fraude, tomou a decisão que mudou para sempre a história da família Brandão. O juiz reconheceu oficialmente o Tiago como filho biológico e legítimo do Arthur Brandão e, portanto, como o único herdeiro direto de todos os bens do falecido. Vocês precisam entender o tamanho dessa decisão, minha gente. O Tiago, aquele rapaz que sempre foi tratado como sobrinho, aquele rapaz que a Pilar sempre tentou manipular, aquele rapaz que a família toda subestimou por anos, se tornou de uma hora para outra o dono absoluto de todo o patrimônio do Arthur. A joalheria histórica dos Brandão, com todas as filiais, com todos os funcionários, com toda a coleção de peças exclusivas, passou para as mãos do Tiago. A mansão do Arthur passou para ele. As contas bancárias, os investimentos, os imóveis espalhados pelo Brasil, tudo passou para o Tiago. A Pilar, minha gente, aquela mulher que passou meses armando para ficar com a maior fatia da herança, perdeu absolutamente tudo. Ela ficou sem nada da sucessão do Arthur. O nome dela foi riscado de todos os documentos oficiais. E o Ulisses, vendo a situação da irmã, tentou pelo menos salvar a fatia dele que sobrou como irmão colateral. E ele aceitou a decisão do juiz sem contestar, porque ele entendeu que se tentasse brigar, ele podia perder até o pouco que tinha.
O Ulisses, ao menos, teve a esperteza de aceitar a derrota parcial para não se ferrar de vez. O Tiago, minha gente, quando recebeu oficialmente o controle de tudo, ele se comportou de uma maneira que ninguém esperava. Ele não foi arrogante, ele não foi vingativo, ele não foi exibido. Ele foi um homem digno. Ele visitou o túmulo do Arthur naquela mesma tarde. Colocou uma rosa vermelha em cima da lápide. Ficou um bom tempo sozinho conversando com aquele pai que ele nunca teve a chance de conhecer como pai. Ele agradeceu. Minha gente, ele agradeceu ao Arthur pela herança que ele tinha acabado de receber e prometeu que ia honrar o nome dos Brandão com dignidade e trabalho. Mas o desfecho dessa história, minha gente, ainda não estava completo. Faltava a Pilar pagar por todos os crimes que ela cometeu ao longo dos meses. E foi aí que a Rosa, aquela funcionária discreta que sempre soube de mais coisas do que aparentava, resolveu se manifestar. A Rosa procurou a Adriana no salão de beleza, no meio da tarde, e entregou para ela uma pasta com documentos, com fotos, com gravações antigas. Era o dossiê completo dos crimes da Pilar contra a família de Otoniel. Era a prova de que a Pilar tinha armado o ataque na barraca de flores do Otoniel. Era a prova de que a Pilar tinha pago para atentar contra a vida da Adriana lá dentro do presídio. A Adriana, minha gente, com aquela pasta em mãos, com a gravação da Brigitte no celular, com o testemunho da Silvana já registrado em cartório, foi direto para a delegacia com o Pedro do lado dela. Ela fez a denúncia formal contra a Pilar Brandão pelos crimes de fraude processual, tentativa de homicídio contra a Adriana, mandado de ataque contra o Otoniel, corrupção ativa de testemunhas e falsificação de documentos. O delegado, diante de tantas provas contundentes, expediu na hora um mandado de prisão preventiva contra a Pilar. E olha o gancho final que essa cena tem, minha gente. A Adriana pediu especificamente para o delegado que a prisão da Pilar acontecesse na casa que era do Arthur. Ela queria que a Pilar fosse presa exatamente naquele espaço que ela tinha invadido, naquele espaço onde ela se sentia rainha, naquele espaço que agora oficialmente pertencia ao Tiago. O delegado aceitou o pedido, formou uma equipe de policiais e, no fim da tarde, com toda a família Brandão convocada por ordem judicial para estar presente na casa, os policiais chegaram. Meu Deus do céu, minha gente, a cena foi de arrepiar. A Pilar, ainda tentando manter a pose, ainda tentando fingir superioridade, ainda vestida com aqueles vestidos elegantes que ela usava dentro da casa do Arthur, foi confrontada pelos policiais na sala principal, diante do Tiago, diante do Ulisses, diante da Fábia, diante da Silvana, diante da Brigitte, diante da própria Adriana, que fez questão de estar presente na hora da prisão. O delegado leu as acusações uma por uma, com uma voz firme, e a Pilar foi ficando cada vez mais pálida, cada vez mais miúda, cada vez mais reduzida diante daquele momento humilhante. Ela tentou reagir. Minha gente, ela gritou, ela chorou, ela xingou, ela chamou a Adriana de tudo quanto foi nome feio. Mas os policiais colocaram as algemas no pulso dela sem cerimônia. A Pilar Brandão, aquela mulher que passou a novela inteira olhando para todo mundo com desprezo, aquela mulher que jamais imaginou que um dia caminharia algemada para fora da mansão do próprio irmão, foi levada para a viatura na frente de toda a família e de vários vizinhos que se aglomeraram na rua para ver o espetáculo. Foi um dos finais mais gloriosos de uma vilã que a gente já viu nessa novela. E o Tiago, minha gente, num gesto que emocionou todo mundo que assistiu, ele se aproximou da Adriana ainda dentro daquela mansão e disse para ela uma frase que ninguém esperava. Adriana, essa casa, essa fortuna, esse nome, chegou até mim por um caminho estranho, mas o valor dele é do meu pai. E se tem alguém no mundo que sofreu injustamente por causa da morte dele, essa pessoa é você. Eu quero dividir com você parte dessa herança, como ato de justiça pelo que você passou. A Adriana, minha gente, chorou. Ela abraçou o Tiago com toda a força. E naquele momento, os dois entenderam que se tornaram irmãos de alma, aliados pela vida, herdeiros de um mesmo destino. E é aqui que a nossa história de hoje termina, minha gente. Com a Pilar Brandão dentro de uma cela de delegacia, esperando ser transferida para um presídio de mulheres. Com o Tiago Brandão reconhecido como filho biológico e único herdeiro absoluto do Arthur. Com a Silvana finalmente livre do peso de 20 anos de mentira. Com a Brigitte reconstruindo a vida dela longe da sombra da mãe. Com o Ademir tentando salvar o que sobrou da carreira dele depois de ter sido pego no meio do escândalo público.
E com a Adriana, minha gente, com a nossa Adriana, finalmente próxima da vingança completa que ela jurou fazer contra cada uma das pessoas que a jogaram naquela cadeia. Meu Deus, que capítulo, minha gente! Que capítulo antológico! Que capítulo que vai ficar na história da novela para sempre! Foi de cair o queixo do começo ao fim. Foi de arrancar suspiros. Foi daquelas viradas que a gente vai lembrar por muito tempo. A Pilar caiu. O Tiago subiu. A Adriana avançou mais um passo na direção da justiça. E a família Brandão nunca mais vai ser a mesma depois dessa bomba. E agora eu quero saber a opinião de vocês, minha gente. Vocês já suspeitavam que o Arthur pudesse ser o verdadeiro pai do Tiago? Ou essa foi uma bomba que pegou vocês completamente de surpresa? Que nota de 0 a 10 vocês dão para a atuação da Silvana nesse momento de confissão diante de toda a família? Vocês acham que o Tiago vai conseguir administrar toda essa fortuna sem se corromper como o Arthur se corrompeu no passado? Deixem todas as respostas de vocês aqui embaixo nos comentários, porque eu leio todas e a gente vai discutir cada detalhe dessa reviravolta juntos. E se vocês gostaram desse resumo, se vocês se emocionaram com essa história, se vocês querem continuar acompanhando cada uma das próximas viradas dessa novela incrível, dá aquele like caprichado para continuar trazendo mais vídeos da novela. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum capítulo importante. E compartilha esse vídeo com a Coit, ela pessoa que ama uma boa novela tanto quanto a gente. A gente se vê no próximo vídeo, minha gente querida, com muito mais fofoca, muito mais emoção, muito mais reviravolta. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até já!